Olá, tudo bem com vocês? Então, preparados para mais uma história bíblica? Hoje, a nossa historinha, nós vamos começar a contar a história de Moisés, esse personagem que é tão importante e que a gente sempre vê historinhas e livros contando a história dele, não é? Mas hoje nós vamos começar então a contar o início da história, lá o início da vida dele. Moisés, ele era filho de uma mulher chamada Joquebede. Essa mulher, ela era do povo de Israel, do povo hebreu. E esse povo, ele era escravo dos egípcios. Esse povo vivia no Egito e era obrigado a seguir todas as leis do faraó e a prestar serviços, a fazer obras gigantescas que o faraó obrigava esse povo a fazer. E eles não tinham direito a nada, nem direito à própria vida deles. E então o faraó viu que o povo hebreu estava ficando muito grande e mandou matar todos os meninos que nascessem, todos os bebês meninos teriam que ser mortos. Joquebede, ela teve um filho, um bebê chamado Moisés. E ela ficou, então, óbvio que o amor de mãe, né? Ela não queria entregar o filho dela para a morte. E ela ficou escondendo o menino. Só que acontece que o bebê foi crescendo e ele já era grande demais para ela poder esconder. Então ela teve uma ideia. Ela colocou o bebê dentro de um cestinho, colocou o menino dentro de um cesto e levou até a beira do rio. Lá no rio, ela colocou o cestinho na água e deixou o rio levar o cestinho embora então, com o bebê. Aí, Moisés tinha uma irmã mais velha, Miriam, que já era uma menina, uma mocinha, e ela foi seguindo pela beira do rio para ver o que ia acontecer com o bebê. Lá adiante, depois que o cestinho já tinha andado um monte, estava na beira do rio a princesa, a filha do faraó, que estava lá tomando banho, então, conversando com as amigas dela. A princesa viu o bercinho, o cestinho boiando e resolveu pegar o menino. A princesa sabia que o menino era dos hebreus, mas ela ficou com pena e resolveu criar o menino como se fosse filho dela. Aí a princesa perguntou, mas e agora, né? O que eu vou fazer com essa criança? Eu preciso de uma babá para cuidar dessa criança. Aí Miriam, muito esperta, foi lá e disse, princesa, eu conheço uma mulher que pode ser a babá do seu bebê, que pode trabalhar para a senhora. E a princesa disse, então chama essa mulher. E Miriam, muito esperta, foi lá e chamou a própria mãe. E daí, nesse momento, a mãe começou a trabalhar como babá do próprio filho. Óbvio que legalmente, agora Moisés era filho da princesa. E foi criado lá no palácio, então, como um filho, como alguém da nobreza. E esse é o início da nossa história, quando a vida de Moisés foi salva, porque a princesa teve pena dele e chamaram a própria mãe de Moisés para ser babá dele. Então, e aí, o que acharam desse início da história? Já começou cheio de emoções, não é verdade? Então, acompanhe as próximas escolinhas para vocês então verem o que acontece com Moisés e aprenderem tudo o que ele fez depois que ele cresceu e ficou um homem grande. Então, até lá. E venham no culto para ganhar um lindo desenho, então, falando sobre esse início da vida de Moisés para vocês pintarem. Até mais!